Roma, ano 304. Uma menina de apenas 13 anos caminha pelas ruas da cidade eterna, escoltada por soldados romanos. Seu crime? Recusar-se a negar Cristo. Sua sentença? Ser exposta nua em um prostíbulo público antes da execução. Mas quando os guardas tentam arrancá-la de suas vestes, algo inexplicável acontece segundo os relatos antigos. Seus cabelos crescem instantaneamente, cobrindo todo o seu corpo como um manto divino. Uma luz sobrenatural ilumina o lugar. E a jovem Inês permanece ali, intocada, protegida por uma força que nenhum império poderia vencer. Inês nasceu em Roma por volta do ano 291 em uma família cristã, numa época em que professar a fé em Cristo significava assinar a própria sentença de morte. O imperador Diocleciano havia iniciado a mais brutal perseguição contra os cristãos que o Império Romano já conhecera. Os éditos imperiais ordenavam a destruição de igrejas, a queima das sagradas escrituras e a prisão de todo clérigo que se recusasse a sacrificar aos deuses romanos. Cristãos eram arrastados às arenas, crucificados nas estradas, queimados vivos em espetáculos públicos. Mas em meio ao terror, comunidades inteiras permaneciam firmes. Celebravam a Eucaristia em catacumbas, batizavam em segredo, guardavam as escrituras sob risco de morte, e nesse ambiente de fé heróica cresceu uma menina chamada Inês. Desde muito pequena, Inês consagrou sua vida a Cristo. Ainda criança, fez voto de virgindade perpétua diante de sua família, prometendo pertencer somente ao Senhor. Não era uma promessa ingênua, era uma decisão radical, tomada com plena consciência de seu significado. Santo Ambrósio, que escreveu sobre ela apenas 70 anos após seu martírio, afirma que Inês possuía uma sabedoria espiritual que superava sua idade. Ela jejuava, rezava longas horas, estudava as escrituras e participava das celebrações clandestinas com fervor de adulto. Sua beleza era notável, e sua família possuía posição social em Roma. Essas características logo atraíram a atenção de jovens da nobreza romana, que começaram a pedi-la em casamento. As propostas vinham acompanhadas de presentes valiosos: joias, vestidos de seda, promessas de palácios e poder. Inês recusava todos, não com desprezo, mas com firmeza serena. Seus pais, que embora cristãos temiam as consequências sociais e políticas, tentavam convencê-la a aceitar ao menos um pretendente. Afinal, uma aliança matrimonial com a família certa poderia até proteger os cristãos da perseguição. Mas Inês era irredutível. A jovem explicava: como posso ofender meu esposo aceitando outro? Ele que me amou primeiro, que me deu seu próprio corpo como alimento, que prometeu a vida eterna. Seria traição aceitar outro amor. Entre seus pretendentes estava o filho do prefeito de Roma. Jovem, rico, poderoso, acostumado a conseguir tudo o que desejava. Quando Inês recusou também sua proposta, o jovem não apenas se ofendeu, ficou obcecado. Adoeceu de paixão não correspondida, recusava alimento, definhava visivelmente. Seu pai, o poderoso prefeito responsável por aplicar os éditos imperiais contra os cristãos em Roma, foi até a casa de Inês exigir explicações. A família, aterrorizada, tentou negociar. Mas Inês pediu para falar pessoalmente com o prefeito. Foi ali, diante da mais alta autoridade romana da cidade, que aquela menina de 12 ou 13 anos pronunciou as palavras que selariam seu destino. Eu já tenho um esposo. Afastai-vos de mim, porque já fui prevenida por outro amante. Ele é mais nobre que todos os homens de Roma. Sua beleza supera o sol e as estrelas. Sua riqueza nunca diminui. A ele entreguei meu coração, minha fé, minha virgindade. A ele pertencerei para sempre, nesta vida e na eternidade. Esse esposo é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaça. O prefeito tentou primeiro a persuasão.
Ofereceu presentes mais valiosos, garantiu posição social imbatível, prometeu que ela poderia até continuar cristã em secreto. Inês recusou tudo, então vieram as ameaças. Tortura, morte, desonra pública. A menina não recuou. Olhou o prefeito nos olhos e respondeu: "Faça o que quiser com meu corpo. Minha alma pertence a Cristo, e você não tem poder sobre ela." A resposta enfureceu o prefeito. Ele conhecia a lei romana. Jovens virgens não podiam ser executadas. Mas havia uma brecha cruel. Se a virgindade fosse destruída primeiro, a execução seria legal. E assim, o prefeito proferiu a sentença mais humilhante que poderia aplicar. Inês seria levada a um lupanar, um prostíbulo público, onde seria exposta e entregue a quem a quisesse, até que sua virgindade e sua honra fossem completamente destruídas. Só então seria executada. Quando os soldados vieram buscá-la, Inês não resistiu. Caminhou pelas ruas de Roma de cabeça erguida, enquanto a multidão a insultava. Alguns cristãos choravam escondidos, outros rezavam em silêncio. A menina apenas repetia interiormente: "Cristo é meu escudo. Cristo é minha fortaleza. Cristo é meu esposo." O lupanar ficava numa zona degradada da cidade. Era um lugar de escuridão moral absoluta, onde a dignidade humana era comprada e vendida. Ali, a virgindade de Inês seria destruída publicamente como forma de quebrar sua fé, humilhar os cristãos e provar que nem mesmo Deus poderia protegê-la. Mas quando os guardas tentaram despir a jovem, aconteceu algo extraordinário registrado por todas as fontes antigas. Segundo o testemunho de Santo Ambrósio e outros padres da igreja, seus cabelos começaram a crescer de forma sobrenatural, multiplicando-se e alongando-se instantaneamente até cobrir todo o seu corpo dos ombros aos pés, com mais decência do que qualquer veste humana poderia oferecer. Os soldados ficaram paralisados. Uma luz brilhante encheu o ambiente, transformando-o momentaneamente em algo semelhante a um santuário. Santo Ambrósio, que recolheu testemunhos de pessoas que viveram na época, narra que homens que tentaram se aproximar de Inês com intenções impuras foram dominados por terror sobrenatural, incapazes de tocá-la. Ninguém conseguia aproximar-se. Inês permanecia ali, de pé, orando em voz baixa, coberta por seus próprios cabelos que pareciam tecidos por mãos angélicas. Segundo a antiga tradição hagiográfica, um homem que tentou violá-la caiu ao chão sem sentidos. Após a oração fervorosa de Inês, ele recobrou a consciência e levantou-se. O prefeito, porém, ao invés de reconhecer o poder divino, acusou Inês de bruxaria e magia negra. A multidão, manipulada por agitadores pagãos, começou a gritar por sua morte. Temendo perder sua posição política se não agisse com dureza, o prefeito retirou-se do caso e passou a sentença para seu vice, Aspásio. Aspásio era ainda mais cruel. Segundo a tradição, ordenou que Inês fosse queimada viva como exemplo público do que acontecia com quem desafiava os deuses e o império. Prepararam uma grande fogueira. A tradição romana associa o lugar do martírio à região onde hoje está a igreja de Santa Agnese in Agone, na atual Piazza Navona. Inês foi amarrada ao poste central, rodeada de lenha seca. A multidão se aglomerava, uns para insultar, outros para assistir, alguns cristãos para testemunhar, escondidos entre os pagãos. Quando atearam fogo, segundo os relatos antigos, as chamas não a tocaram. Ela permaneceu ilesa, rezando em voz alta: "O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." A multidão oscilava entre o espanto e a fúria. Alguns começaram a se converter ali mesmo, ajoelhando-se e clamando ao Deus dos cristãos.
Outros gritavam mais alto, possuídos de ódio, exigindo sua morte de qualquer forma. Foi então que Aspásio, enfurecido e humilhado diante do milagre, ordenou a um soldado que a executasse imediatamente com a espada. O homem hesitou executar uma criança protegida por sinais divinos, parecia convidar a ira dos deuses. Mas sob ameaça de morte, obedeceu, aproximou-se da jovem e cravou a lâmina em sua garganta. Inês caiu de joelhos. Não em desespero, mas em oração. Suas últimas palavras foram de gratidão. Graças te dou, Senhor Jesus Cristo, por me considerares digna de vir a ti. Recebe minha alma e abre-me as portas do paraíso, onde me espera meu verdadeiro esposo. Ela morreu com um sorriso nos lábios. Tinha 13 anos. Era 21 de janeiro do ano 304. O corpo de Inês foi recolhido por cristãos da comunidade romana, que o sepultaram numa catacumba da Via Nomentana, fora dos muros de Roma. O túmulo logo se tornou lugar de peregrinação secreta. Segundo a tradição antiga, 7 dias depois de sua morte, fiéis que voltaram ao túmulo para rezar, viram uma luz intensa preencher a catacumba. Inês teria aparecido cercada de virgens vestidas em vestes luminosas, com um cordeiro branco ao seu lado, símbolo do Cordeiro de Deus. Com voz cheia de alegria, ela teria dito: "Não chorem por mim como se eu estivesse morta. Alegrem-se comigo, porque agora habito com Cristo na luz eterna." A devoção a Santa Inês cresceu de forma extraordinária. Seu túmulo se tornou um dos santuários mais visitados de Roma, mesmo durante a perseguição. Menos de 10 anos depois, o imperador Constantino concedeu liberdade religiosa aos cristãos. E uma das primeiras basílicas construídas em Roma foi dedicada a Santa Inês. O Papa Libório a consagrou solenemente, e até hoje ela se ergue sobre o túmulo da jovem mártir na Via Nomentana. Santa Inês se tornou símbolo universal da pureza cristã. Não a pureza como mera ausência, mas como presença total de Cristo na vida. Ela nos ensina que a virgindade consagrada não é recusa do amor, mas escolha do amor maior. Que a juventude não é desculpa para a mediocridade espiritual. Que a fé verdadeira não negocia, não se curva, não se vende mesmo quando o preço é a própria vida. Até hoje, na festa de Santa Inês, celebrada em 21 de janeiro, 2 cordeiros brancos são benzidos solenemente na Basílica de Santa Inês em Roma. Sua lã é cuidadosamente tosquiada, fiada e tecida pelas irmãs beneditinas para confeccionar os palhos, faixas de lã branca, com cruzes negras, que o Papa entrega aos novos arcebispos metropolitas como sinal de comunhão com a sé de Pedro e símbolo do bom pastor, que carrega a ovelha nos ombros. A Virgem Mártir continua, através desse gesto simbólico milenar, a vestir a Igreja com a pureza de seu testemunho. Se você deseja conhecer mais histórias de santos que transformaram o mundo com sua fé, inscreva-se neste canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar levando estas verdades a mais corações. Que o exemplo de Santa Inês nos lembre: Cristo é digno de tudo, de nossa vida, de nossa morte, de nossa eternidade, e que possamos, como ela, dizer com verdade e coragem: tenho um esposo eterno. Seu nome é Jesus Cristo. A ele pertencerei para sempre.